Oi, meu nome é Adriane. Eu já vou pedindo que, por favor, ignore os barulhos que acontecem, porque eu não sou a única pessoa que mora nessa casa e nada para aqui nessa casa, nunca tem silêncio. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto extremamente importante. Hoje eu vou comentar sobre o documentário no Netflix. O nome é Bad Influence, The Dark Side of Kid Influencing, que é basicamente crianças que criam conteúdo para a internet. O comentário é focado em uma menina, uma adolescente americana, que foi explorada pela mãe dela praticamente desde que nasceu. É sobre a Piper Rockell. No momento, ela tem 17 anos, ela ainda é uma menor de idade, ela não é uma adulta ainda. Bom, gente, a Piper, ela nasceu no estado da Geórgia. Mãe solteira, criando a Piper. Com 3 anos de idade, começou a fazer a menina participar de pageants. Pageants são concursos de beleza. Esses concursos de belezas para crianças pode ser algo bem problemático. Não sei se já ouviu falar na série Pequenas Misses, Toddlers and Tiaras, que é basicamente as menininhas novinhas participando desse concurso de beleza, e é algo bem complicado para crianças. A criança quase não tem ideia do que tá fazendo. E a mãe da Piper se jogou de cabeça. Ela fez a filha dela participar para ganhar. Não era uma coisinha de diversão, era para ganhar mesmo. Então tinha os cílios falsos, tinha o artificial, tinha os vestidos, o cabelo artificial, os apliques e tudo. Já começou por aí, 3 anos de idade. Depois disso, ela participou de um programa de TV chamado Dance Twins. E também era ali, ó, participar já para ganhar. Foi aí que ela conheceu uma das amigas dela. A Piper descobriu o mundo da internet, das mídias sociais. E ela começou a participar do Musical.ly, que era o antigo TikTok. Bem novinha, eu acho que assim, com 9 anos de idade. E ela já postava lá as danças. E ela foi coroada nesse aplicativo. Eu não entendo muito bem, foi o que eu li, coroada, então acho que é basicamente os maiores influenciadores do aplicativo. Nisso começou a conhecer pessoas e ela conheceu uma menina chamada Corinne. E nisso aí a mãe dela começou a transformar ela para o YouTube. E foi aí que deu um espaço para a mãe dela começar a explorar a Piper totalmente. E começou a crescer, os vídeos começaram a ter visualizações e a mãe da Piper se mudou para Los Angeles com a Piper. Que Los Angeles, né, que nem São Paulo no Brasil, Los Angeles ali é o centro dos influenciadores. Se mudou para Los Angeles, começou a conhecer várias crianças, alugou, comprou uma casa grandona lá na Califórnia. Imagina o preço, tanto do aluguel ou do financiamento da casa, provavelmente era um preço absurdo. Conhecer um menino, que na época tinha 19 anos de idade, o Hunter. E esse menino começou a ter um relacionamento com a mãe da Piper. Mas nos vídeos ele fingia ser o irmão da Piper. E eram vídeos assim absurdos, deles dentro da banheira. A Piper, ela começou a participar de um canal no YouTube, de outro canal, atuando. E ela conheceu a Sophie, que se tornou a melhor amiga da Piper. E numa dessas atuações, teve um dia que a Piper não... Parece que a Piper não era a atriz principal. A mãe dela simplesmente surtou e arrancou a Piper de lá. Bom, gente, a Piper começou a fazer vídeos aí, o Hunter e a mãe dela começaram a filmar. Formaram o Squad. Bom, gente, o Squad era um grupo de várias crianças. Eu acho que era basicamente 8 crianças, aí dos 9 aos 12 anos de idade. E eles moravam nessa casa. A mãe da Piper era basicamente a diretora. O Hunter, ele era o cameraman, era o homem que filmava. As crianças disseram, agora eles já têm aí os 17, 18 anos de idade, mas eles disseram que eles trabalhavam em torno de 12 horas por dia. Essas crianças não iam para a escola normal, eles eram homeschooled, que nos Estados Unidos é
aprovado, mas não significa que todos os pais são bons e realmente vão dar a educação que a criança precisa. Não tem comprovação nenhuma que a mãe da Piper deu a educação que a filha precisava. Porque, se tu pensa, a menina trabalhava já 12 horas por dia gravando. Qual que era o tempo que ela tinha para estudar? Se ela precisa dormir, ela precisa fazer as refeições, ela precisa... Uma menina, uma criança, qual era o momento que ela tinha para estudar? Vários deles disseram que era exaustivo, que era horrível, que era um saco, porque por mais que eles quisessem participar disso, que eles tinham o sonho de participar, de fazer vídeos, de serem youtubers, eles não sabiam que a rotina era tão pesada assim. Eles gravavam muitos vídeos por dia e eles disseram que às vezes 50 vídeos gravados, um era divertido para fazer. A mãe da Piper, a Tiffany, ela começou a perceber que a maioria das pessoas que acompanham vídeos de crianças são homens adultos. Geralmente 80% das pessoas que acompanham esses tipos de vídeo de crianças são homens adultos. Eu não preciso nem falar o que esses homens são, por que um homem adulto teria interesse de acompanhar um conteúdo infantil. Eu não preciso nem dizer a palavra, né? Enfim, a mãe da Piper, ela não deixava as mães dessas crianças estarem presentes quando os vídeos eram gravados. As mães alegaram que a mãe da Piper, no caso era a diretora, ela fazia as mães ficarem na casa dos fundos, enquanto a mãe da Piper e o Hunter controlavam todas as crianças. Eles faziam vídeo assim do dia a dia, vídeo de brincadeiras, vídeo de trollagem, esses vídeos. Conforme eles foram crescendo, a mãe da Piper começou a abusar das crianças. Ela mesma. Ela, além dela vender roupas íntimas usadas da Piper, a Piper aí com 11, 12 anos, ela vendia essas roupas íntimas para homens adultos. Ela abusava das crianças, ela subia em cima deles, meninas e meninos, na cama, ela ficava sem roupa na frente das crianças, ela fazia comentários no corpo das crianças, ela perguntou para uma das meninas se ela já tinha, como é que eu vou dizer? Se ela já tinha, a menina ali de 11, 12 anos, se ela já tinha tido os momentos íntimos com o homem e que se ela quisesse ver, a mãe da Piper mostrava com o homem, com o Hunter, ou ela podia ensinar. Ela tinha uma obsessão por um dos meninos que tinha apenas 12 anos de idade, o Gavin. Ela era obcecada, apaixonada por ele e ela perguntava se ele tinha... Enfim, ela perguntava coisas totalmente inapropriadas para aquela criança. Ela fazia as meninas se vestirem com shortinhos curtos. Ela dizia que as capas dos vídeos tinham que aumentar o seio das meninas, tinha que mostrar um pouquinho do sutiã. Enfim, o foco dela era vender o corpo das crianças. Além de ela abusar das crianças, ela vendia o corpo delas também. Ela arruinou a vida da filha dela. Essa mulher, ela ainda não foi presa. O Hunter também não é inocente. Os pais das outras crianças também não são inocentes, apesar de que eles não tinham muita ideia do que estava acontecendo. Mas pelo fato deles permitirem dos filhos estarem ali envolvidos, não tem adulto inocente nessa história. Os únicos inocentes são a Piper e todas essas crianças que sofreram. Uma das mães, a mãe da Sophie, Sophie era a melhor amiga da Piper, era a pessoa que ia e que comprava as roupas para as meninas. E um dia a mãe da Piper olhou para ela e falou bem assim: nossa, mas tu tem que comprar as roupas da Piper a little bit more sluttier. Quer dizer, um pouco mais ousada, um pouco mais curta. A Piper tinha 13 anos de idade. Teve outra situação que a Corinne, que uma das meninas, eu não me lembro se era a Sophie, se era a Corinne, elas falaram que elas tinham ido
que uma delas, né, ela tinha ido na agência de correios com a mãe da Piper. E a mãe da Piper puxou o que tinha dentro e era uma calcinha da Piper. E ela perguntou assim, ué, por que tu tá enviando no correio? Ela disse assim, é para um homem adulto que gosta dessas coisas. A Piper tinha apenas 13 anos de idade. E a mãe dela estava vendendo as roupas íntimas dela para homens adultos. E um desses homens adultos, ele tinha um fake, que era o nome de mulher, que era Megan. A mãe dela sabia que era um homem, tanto que ela vendia as roupas íntimas da Piper. E essa pessoa, esse homem, mandava muitos e muitos presentes para Piper. Qualquer coisa que ela queria, qualquer o preço que fosse. Uma vez o FBI foi na casa dela ver e ela obrigou a Sophie a dizer que ela era uma pessoa maravilhosa, que ela não fazia mal nenhum. Gente, não dá pra culpar as crianças, tá? Em absolutamente nada. Eles agiam por medo, eles não tinham muita noção das coisas que estavam acontecendo. Eles são crianças pequenas, eles não conhecem muito da vida. Essa mulher manipulou muito todos eles, então assim, ó, pelo amor de Deus, absolutamente nada é culpa dessas crianças. Muitas pessoas aí que conduzem vídeos dos seus filhos na internet, que fazem vlogs e todas esses tipos de coisa, eles alegam que os filhos eles querem participar, que eles pedem para participar. Gente, criança, ela não tem noção. A criança, ela não pode consentir quanto a isso. A criança não tem noção do mal que a internet pode trazer. A criança não tem noção que a maioria das pessoas assistindo conteúdo infantil da internet, vlogs, dia a dia, brincadeiras, essas coisas, são homens adultos. Tem pesquisas feitas, gente. A criança, ela não tem noção disso. O trabalho é trabalho dos pais prevenir e proteger os seus filhos e não permitir coisas assim. Por mais que a criança peça, implore, os pais, eles precisam dizer não. Isso é uma coisa tão óbvia, tão óbvia. Infelizmente não acontece. Houve uma situação que a Tiffany, a mãe da Piper, ela beijou um menor de idade em uma live. Ele tinha 17 anos de idade, ela beijou. Ela manipulava as crianças, falava mal dos pais das crianças. Ela fazia as crianças ficarem extremamente apegadas a ela. Ela colocava as crianças contra os pais. Quando uma mãe tinha coragem de tirar o seu filho dessa situação, de sair dessa casa, a Tiffany colocava absolutamente toda a internet contra aquela criança. Ela fazia todos os membros bloquearem aquela criança, geralmente em vídeo, e colocava contra. A Piper ainda está morando com a mãe dela e com o Hunter. Eles não foram presos. Os pais moveram aí um processo contra a Tiffany. Foi ganho por 1,85 milhões de dólares, dividido, eu acho que entre 11 famílias. Mas a Tiffany ainda tá solta, abusando da filha dela. A Piper, ela nunca vai falar mal da mãe dela, porque ela é extremamente manipulada a falar que a mãe dela é uma pessoa maravilhosa. A Piper, ela já está vendendo conteúdo para adultos. Ela ainda não tem 18 anos, mas ela está participando de um OnlyFans para menores, que basicamente crianças a partir de 13 anos de idade podem postar suas fotos e vender para adultos. O que, assim, é um absurdo sem tamanho. De um site assim ser criado, de um site assim ser aprovado. Mas ela faz vídeos em algumas casas de criadores de conteúdos para o OnlyFans. Ela não faz vídeos diretamente para essa plataforma, porque ela não tem 18 anos, mas ela passa tempo com esses criadores. A infância e a adolescência dessa menina foram arruinadas por uma mãe completamente narcisista, uma criminosa. Foi arruinada, não teve um adulto na vida dessa criança que protegeu ela, que pôde proteger ela, que pôde tirar ela dessa situação. Talvez alguns tenham tentado, não conseguiram. Family vlogs, né, vlogs de família,
canais infantis, todas essas coisas são extremamente problemáticas para uma criança, porque a imagem dessa criança está sendo divulgada para milhões e milhões de pessoas que podem fazer muito mal, muitas coisas ruins com essas imagens. Algumas leis estão sendo criadas nos Estados Unidos para que uma porcentagem dos ganhos de quando as crianças forem exploradas na internet, uma porcentagem dos ganhos sejam guardadas, né, em uma conta corrente, uma conta poupança, não sei muito bem, para quando a criança tiver 18 anos poder acessar esse dinheiro. Mas, tipo, qual o sentido disso? A criança vai ter o dinheiro, mas a imagem dela ainda está explorada, a criança ainda vai estar trabalhando com a imagem divulgada para milhões de pessoas que pretendem fazer o mal com essas imagens. Leis precisam ser criadas para que a imagem de crianças não possam ser divulgadas na internet com o intuito de ganhar dinheiro. São leis assim que a gente precisa. Eu não tô falando de leis que vai te pedir de postar uma foto do teu filho no Instagram para tua família ver. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de leis que vão fazer os pais pararem de explorar as crianças. Uma criança, ela não deve trabalhar para sustentar uma família. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nós temos um exemplo da Ruby Frank. Se tu não conhece muito bem a história dela, coloca aí, se tu entender inglês, coloca Ruby Frank, A Passengers, e tu vai ver mais ou menos um pouquinho. Eu tô planejando em fazer o vídeo e falar aqui mais ou menos resumidamente da história, até porque eu li o livro da filha dela, da Sherry, é um livro muito tocante. Tudo que essa menina passou crescendo com uma mãe narcisista que postava vlogs na internet. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não entendo como que uma mãe ou pai que tem a obrigação de proteger o seu filho. E muitas pessoas dizem bem assim, a gente não pode proteger os nossos filhos de tudo, mas gente, claro que a gente não pode proteger os nossos filhos de tudo, mas tem passos que nós podemos tomar para proteger as crianças. Enfim, há pessoas muito boas que trabalham nessa causa para acabar com os family vloggers. Tem 2 canais que eu sigo e que eu sou muito fã deles, que é o Dead Challenge Podcast. Ele faz um trabalho incrível. E o Mom Uncharted, ela também faz um trabalho excepcional em expor family vloggers, expor a exploração, prevenção e, enfim, que podem para tentar ajudar essas crianças exploradas. Até o rosto deles aparece no documentário do Netflix, eles falando. Gente, não é porque uma criança tá sorrindo pra uma câmera que ela não tá sofrendo. E eu fico pensando, a Piper, ela foi homeschooled e eu sou 100% a favor do homeschool, tanto que eu pratico homeschooled. Mas talvez isso é uma situação que, se a Piper tivesse sido mandada para uma escola, talvez ela teria sido salva da situação. Ela teria tido ajuda, professores iriam perceber que alguma coisa tá de errado com ela, a administração da escola ia perceber, o distrito escolar ia perceber e talvez essa menina teria sido salva. Então, essa é uma situação que essa menina, talvez ela teria a vida dela salva se ela tivesse sido mandada para a escola. Enfim, era isso que eu queria falar hoje. É algo tocante, algo triste que acontece na nossa frente. Na nossa frente. Enfim, gente, muito obrigada por assistir, viu? E se puder, assista o documentário no Netflix. Eu não sei muito bem se ele tá no Netflix brasileiro. Nos Estados Unidos, então eu não sei. Mas se tu tiver acesso, assiste. É importante. Foi um documentário muito bem feito. De verdade. Tchauzinho.